Oi, pessoal! Vamos falar de um assunto que dá até um arrepio: demissão por justa causa? Ninguém quer passar por isso, mas entender como funciona é fundamental para todo trabalhador. Então, hoje, a gente vai desvendar o que isso significa na prática, quais são as regras e, o mais importante de tudo, quais direitos estão em jogo. Bom, para a gente começar, vamos pensar no contrato de trabalho como se fosse um grande combinado, um acordo. De um lado, a empresa diz: olha, eu me comprometo a pagar o seu salário todo mês, certinho. Do outro, o empregado responde: beleza, e eu me comprometo a fazer meu trabalho direito e a seguir as regras daqui. É uma relação de confiança, sabe? Mas e se uma das partes quebra esse combinado? E não é uma quebra qualquer, é uma quebra muito, mas muito séria. É exatamente aí que a história da justa causa começa. Então, guarda bem essa informação. Justa causa só acontece quando existe uma falta grave. A gente não está falando de um errinho bobo de chegar um dia atrasado. Não, é algo tão sério que simplesmente destrói aquela confiança que era a base de tudo. A lei, lá no artigo 482 da CLT, deixa isso bem claro. E o que seria uma falta tão grave assim? Bom, a própria lei dá alguns exemplos para a gente não ficar na dúvida. Coisas como roubo, que a lei chama de ato de improbidade, ou o famoso abandono de emprego, quando a pessoa some por muitos dias sem dar notícia, agressão física ou ofensas muito pesadas, desobedecer uma ordem direta e importante, ou até mesmo trabalhar bêbado ou vazar um segredo da empresa. São situações bem extremas, né? Para ficar mais fácil de entender, pensa no futebol. A justa causa é o cartão vermelho direto. Acabou o jogo na hora para aquele jogador. No mundo do trabalho, é a mesma coisa. É a punição mais pesada, mais forte que existe, com efeito imediato. E justamente por ser essa punição máxima, as consequências financeiras são gigantescas. É aqui que o peso da justa causa fica mais claro, na lista de direitos que o trabalhador perde. Essa é a grande pergunta, não é mesmo? Tá, mas na prática, o que isso significa para o bolso? O impacto é brutal e a diferença entre uma demissão comum e uma por justa causa é simplesmente enorme. Agora, olha só o tamanho do problema. Com a justa causa, o trabalhador só recebe o basicão, o saldo de salário, que são os dias que já trabalhou naquele mês, e as férias vencidas, se tiver alguma. Agora presta atenção no que vai embora. Não tem aviso prévio, não tem 13º proporcional, nem férias proporcionais. E o pior, perde a multa de 40% do FGTS, não pode sacar o fundo de garantia e, talvez o mais crítico, perde o direito ao seguro-desemprego. É um baque financeiro muito grande. Mas calma, não é tão simples assim. A empresa não pode simplesmente acordar e decidir aplicar uma justa causa. Existem regras muito claras a serem seguidas e a principal responsabilidade nesse processo todo é da empresa. E aqui está, talvez, a informação mais importante de todas. Quem tem que provar a falta grave é sempre a empresa. O ônus da prova, como a gente diz no direito, é do empregador. Não é o trabalhador que tem que provar que é inocente. É a empresa que tem que apresentar provas concretas de que o erro grave aconteceu. Isso é uma proteção importantíssima. E para essa justa causa valer, a empresa precisa cumprir 4 requisitos. Primeiro, a gravidade. O erro tem que ser sério de verdade. Segundo, a prova. Tem que ter como provar o que aconteceu. Terceiro, o imediatismo. A punição tem que ser aplicada logo depois da falta, não dá para esperar meses e depois de demitir. E por fim, a proporcionalidade, ou seja, a punição tem que ser do tamanho do erro. Certo, mas que provas são essas? A justiça costuma aceitar várias coisas. Imagens de câmeras, por exemplo. O depoimento de testemunhas que viram o que aconteceu. E-mails, mensagens de WhatsApp. E até o histórico do funcionário, sabe? Se ele já tinha recebido advertências ou suspensões antes por problemas parecidos. Ufa, quanta informação, né? Mas é tudo muito importante. Agora vamos juntar as peças e fazer um resumão com os pontos que ninguém pode esquecer sobre a justa causa. Então, para a gente fechar, lembre-se sempre que o trabalho é um combinado baseado na confiança. A justa causa é uma medida extrema, uma exceção só para erros gravíssimos. A obrigação de provar o erro é sempre da empresa. Se ela não tiver provas, essa demissão pode sim ser revertida na justiça e aí o trabalhador recupera todos os direitos. Ah, e um detalhe final: a empresa não pode punir a mesma pessoa 2 vezes pelo mesmo erro. Olha, informação é a melhor ferramenta para proteger os nossos direitos.
Se alguém estiver passando por uma situação assim, ou conhece alguém que foi demitido por justa causa e acha que foi injusto, o primeiro passo é sempre buscar ajuda especializada. Uma orientação jurídica faz toda a diferença. Por isso, quem precisar pode entrar em contato com a advogada Maria Fernanda Assis Romão, seja pelo Instagram, o @advogada trabalhista Maria Fernanda, ou direto pelo WhatsApp. Não deixe de ir atrás dos seus direitos.